Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos e também vamos falar sobre as variações linguísticas. A nossa atividade hoje vai ser na página 29 e 30. Mas antes da professora falar das atividades, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos. Com certeza todos vocês já conhecem as histórias em quadrinhos, já leem os gibis, então não vai ter muita novidade para falar para vocês. Mas a história em quadrinhos também é um gênero textual, ou seja, ela é um tipo de texto, só que ela tem uma característica própria dela. Uma das principais características da história em quadrinhos é que a imagem é usada para narrar a história. Então a gente observa, nesse exemplo aqui que eu coloquei também, mas também no exemplo que vocês leram na semana passada, lá da história do Chico Bento, que todo o decorrer da história tem várias imagens e essas imagens são feitas dentro de quadrinhos, por isso em história em quadrinhos, e essas imagens já nos mostram o que está acontecendo na história. Além de possuir diversas conversas, né? Os personagens, eles falam entre si e a partir dessa fala dos personagens, a gente consegue entender a história. Quase não apresenta a presença de um narrador. Quando acontece de ter um fato que precisa ser narrado por outra pessoa que não está participando da história, no cantinho dos quadrinhos aparece um retângulo aqui, aonde ele traz a informação do narrador. Mas geralmente é como vocês estão vendo aqui. Nem sempre tem falas. Olha aqui que a gente observa dois quadrinhos que está mostrando para nós só imagens de figuras, né, de desenhos. Mas no decorrer de toda a história a gente consegue entender só observando esses desenhos e esses balões de fala dos personagens. Outra coisa bem importante na história em quadrinhos são esses balões que eu acabei de mostrar ali para vocês. Cada balão representa um modo de fala do personagem. Então, a partir do momento que a gente consegue entender quais são os tipos de balões, a gente consegue entender como que esse personagem está falando. Então, olha aqui no cantinho que a prof colocou. Quando a pessoa está falando num tom natural, normal, o balão ele tem essa linha contínua aqui. Então, esse balão representa a fala. Ele pode ter outros formatos, como quadrado, que nem aqui do lado a gente tem os retângulos, mas o que nos indica que a pessoa está só falando é que a linha é contínua. Quando tem esse formatinho de nuvem e tem essas bolinhas saindo da cabecinha do personagem, significa que ele está pensando em alguma coisa. Nesse momento ele não fala nada, ele só pensa. Quando apresenta esse formato com essas pontas aqui, indica que o personagem está gritando. Já quando aparecem essas linhas pontilhadinhas aqui, olha, o personagem está falando bem baixinho, está cochichando. Quando tem o formato de coração, representa o amor. E quando aparece essa luz acesa, é que o personagem teve uma ideia. Claro que existem até outros formatos de balões que expressam outras coisas, mas os mais comuns, os que a gente mais vê nas histórias em quadrinhos, são esses que a professora trouxe para vocês. Também hoje nós vamos falar um pouquinho sobre variação linguística. Ah, professora, mas o que tem a ver isso com a história em quadrinhos? A última história em quadrinhos que vocês leram, que era a história lá do Chico Bento, do Zé Lelê, da Rosinha e da mãe do Chico Bento, vocês observaram que os personagens tinham uma forma diferente de falar. Inclusive, teve alguns alunos que até me perguntou, professora, eu respondo de acordo como tá lá que o personagem falou, eu escrevo da maneira que eu escrevo corretamente. Então, vocês perceberam isso, perceberam que existia um modo diferente de falar daqueles personagens. Toda vez que uma pessoa tem uma maneira diferente de falar, a gente diz que isso é uma variação linguística, uma variação da fala. Por quais motivos as pessoas falam de maneira diferente? O primeiro deles é que o nosso país é muito extenso e foi colonizado por muitas pessoas diferentes, então cada região, vamos dizer assim, que herdou essa maneira de falar dos seus antepassados. Mas a gente também tem a questão do grau da escolaridade, quer dizer, quanto que a pessoa estudou, a faixa etária, a região que a pessoa mora, a profissão, entre outras coisas
que faz com que as pessoas falem de maneira diferente. Inclusive a nossa região sul, mesmo sendo uma região bem pequena, se a gente se mudar de um lugar para outro dentro da região sul, a gente percebe que existem pessoas que falam de forma diferente da nossa. Então, o que é importante a gente saber isso? Que essa variedade que a gente fala, ela também está relacionada com os grupos sociais em que a gente vive e algumas regiões do Brasil. Mas que essa variedade falada não tem certo nem tem errado, não tem melhor nem pior. O que tem que existir é o respeito, porque muitas vezes a pessoa fala diferente de mim e às vezes eu acho que porque ela está falando diferente, o jeito que ela fala está errado. E isso a gente não pode fazer. A gente chama isso de preconceito linguístico, preconceito da língua. Então a pessoa ela pode falar da maneira que ela quer. A questão é que a gente tem que saber que nós temos uma norma que é padrão, que é aquela que vai aparecer nos livros, que a gente vai aprender na escola, que vai aparecer nas provas. Essa norma padrão, essa variedade padrão, nós temos que saber e conhecer. Mas na questão da fala, nós temos que respeitar, certo? Aí, nós vamos então para as nossas atividades. Lá na página 29, então, o exercício número 10, ele está mostrando aqui para nós um pedacinho da história que vocês já leram na última aula. Então, aqui vocês vão ler novamente e vão fazer o que está pedindo na letra A. Vocês vão ter que contornar os balões de acordo com essa legenda que está aqui. Então, com o lápis amarelo, vocês vão contornar os balões em que a Rosinha ela está falando normalmente, em que ela não está gritando, ela só está falando. Depois, de verde, naquele balão em que ela fala um pouquinho mais alto. Então, se ela está falando um pouco mais alto, o balão tem outro formato. E aonde a Rosinha está pensando, vocês vão circular de lápis azul. Depois, na letra B, vocês têm o espaço aqui com o nome dos 4 balões mais comuns, que é a da fala, do cochicho, do pensamento e do grito. Na lateral aí da folha da página 29, vocês têm esses 4 balões aqui. Então, o que vocês vão fazer? Tem a tesourinha aqui, ó, indica que vocês vão recortar. Então, vocês vão recortar esses 4 balões e vão colar eles aqui, ó, no lugar adequado. Qual daqueles balões é o balão da fala comum? Vão colar aqui. O do cochicho, o do pensamento e do grito. Depois, na página 30, nós temos a atividade 11 e 12, que nós não vamos fazer. Essa número 11, a professora já conversou com vocês sobre ela. Nós deveríamos conversar lá na sala. Então, já falei para vocês da questão do que é considerado melhor do que outro. O jeito de falar de uma pessoa é melhor do que a outra? Não, né? A professora já conversou isso com vocês aqui no vídeo. E a número 12, vocês teriam que fazer junto com os colegas de vocês. Iam escrever uma fala do outro. Mas como nós não estamos na sala, a gente vai deixar essa atividade sem fazer. Aí nós vamos fazer a número 13. A número 13 tem algumas falas dessa história que a gente já leu lá em quadrinhos do Chico Bento com o bicho de pé. Aí essas falas são as falas daqueles personagens que nos lembram uma população que a gente chama de o modo caipira de falar. Nós vamos escrever novamente essas frases na variedade padrão. O que é a variedade padrão? Aquela em que é a que é usada para escrever um documento, que é aquela que nós aprendemos na escola, que é aquela que vem nos livros. Então, vocês vão reler as frases, aqui as falas, e vão escrever novamente, observando a ortografia e a concordância entre as palavras. Então, vocês vão ver que tem algumas palavrinhas que a ortografia não está correta. O que é a ortografia? O modo de escrever as palavras, né? Então, vocês vão escrever elas da maneira correta. Assim como muitas vezes a professora fala para vocês lá na atividade, escreveu a palavra bicho com X e é com CH, escreveu com S, é com 2, escreveu com R só, é 2 R's. Então, aqui vocês vão ver quais são essas palavras e vão organizar novamente as frases, vão escrever novamente como se elas da maneira correta, nessa variedade padrão. Eu vou dar um exemplo para vocês da letra B.
Então, olha aqui, ó. Como é que alguém pode gostar de um bicho que entra no pé e dá coceira? Então, vocês vão escrever novamente. Como é que alguém pode gostar de um bicho que entra no pé e dá até coceira? Então, assim vocês vão fazer com as outras frases também, tá bom? A nossa atividade vão ser só essas duas, da página 29 e da página 30. E qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a professora que eu vou estar à disposição, tá ok? Até mais!